Olá, amados irmãos, Deus abençoe, seja bem-vindo a este canal de evangelização. O evangelho desta quinta-feira, Mateus capítulo 13, versículo de 47 a 53. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do teu tesouro com coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. É uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, lembrar vocês que nós estamos numa campanha de oração por cura e libertação. Hoje é nosso quarto tema, nosso quarto dia, e o tema é cura dos traumas, né? Quantos de nós não temos traumas que herdamos do passado, quando crianças, e até mesmo no ventre da nossa mãe? Então, nós vamos orar hoje pela cura dos traumas. Todos os dias o vídeo está disponível a partir das 3 horas da tarde. Então você pode assistir na hora que você quiser, fazendo uma janta, limpando uma casa. Então hoje, a partir das 3 horas, o vídeo já está disponível aqui no YouTube. Para você não ficar fora, você tem que se inscrever aqui para você receber a notificação aí, tá bom? Então não perca hoje o quarto dia da nossa campanha de oração por cura e libertação, cura dos traumas. Hoje, quinta-feira, dia de um grande santo da igreja. Chamamos ele de Santo Inácio de Loyola. Inácio, ele nasceu na Espanha em 1491 e parte da sua juventude ele dedicou ao serviço militar, sabia? Ele era militar e Inácio foi gravemente ferido numa dessas combates militares e ficou muito tempo no hospital, hospitalizado, né? E lá ele, sem nada para fazer, ele começou a ler alguns livros de santos, né? E lá nesse hospital ele se converteu. Então ele largou de lado a carreira militar e se tornou servo de Deus. E depois fundou uma congregação jesuítas e começou então a escrever vários livros como o Exercício Espirituais. Então ele foi se propagando por aí e levantou um grande exército de adoradores para o reino de Deus. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Amados irmãos, o evangelho de hoje, Jesus hoje encerra, né? Jesus encerra hoje o seu discurso em parábolas, né? Terminando esse mês de julho, encerramos também com esse evangelho de hoje. O discurso em parábolas, o terceiro discurso de Jesus apresentado por Mateus, né? No fim dos tempos, os bons serão separados dos maus. Olha o evangelho que Jesus traz para nós hoje. Ontem nós vimos duas parábolas. A do tesouro perdido e a da pérola preciosa, né? Jesus contou essa parábola que quando encontramos essa pedra preciosa, esse tesouro, deixamos tudo para servir a Ele. E hoje Jesus conta mais uma parábola finalizando esse mês de julho, né? Que parábola! Que parábola espetacular. Aí vem de encontro com aquilo que as pessoas pensam, né? A maioria das pessoas fala assim: morreu, vai para o céu, independente da vida que leva. Não é bem assim, não. A palavra de hoje vai dizer claramente o que Jesus, o que a igreja pensa. Primeiro,
Jesus deu o exemplo desses pescadores que saem para pescar. Você já pescou alguma vez na sua vida? Mais ou menos a noção você deve ter, né? Você pega ali o peixe, já está ali. E se de repente vê um peixe muito pequeno, você não quer, você descarta ele, devolve ele para o mar, para o rio, ou sei lá, se tiver um peixe muito ruim. Isso estou falando pescando no anzol. Mas Jesus dá esse exemplo aqui na rede, né? Os pescadores jogam as redes, e quando você joga a rede, você está propício a pegar tudo quanto é tipo de peixe. Não é um peixe específico. O peixe específico muitas vezes é pelo anzol. Você coloca uma determinada isca que determinado peixe gosta e tal, e mais ou menos dessa forma. E na rede não. Na rede você não coloca nenhuma isca, nada. Você joga a rede. E de preferência numa correnteza. Porque aí os peixes vão passando e vão ficando presos naquela rede. Então, quando o pescador puxa a rede, olha só o exemplo que Jesus deu. Quando os pescadores puxam a rede, eles começam a separar os peixes bons, gordos, graúdos, dos peixes que não servem para nada. Tem peixe que não serve para nada, não tem carne nenhuma. São descartados. Olha o exemplo que Jesus deu, que o reino dos céus será desta maneira. E quem fará isso? Quem será o responsável para separar os bons dos maus? Os anjos. Os anjos virá no fim dos tempos, vai falar assim, esse eu não quero não, que não fez a vontade do Pai. Ah não, esse sim, esse foi um homem justo, uma mulher justa, sofreu nessa vida e nunca deixou de servir a Deus. Ah não, esse aqui não teve tempo para Deus. E vai ser dessa forma. Isso mesmo, vai ser dessa forma. Imagina Jesus olhar para mim e para você e falar assim, não te conheço. Não, você não fez o que eu pedi. Não, você não agiu conforme tinha que ser feito. Você não ajudou o meu filhinho. Você não visitou quem estava preso. Você não visitou quem estava doente. Não, você só quis pregar na igreja, mas você não quis visitar o doente. Você não quis servir o doente. Cuidado. Cuidado. Servo bom é aquele servo pau para toda obra. Serve tanto na igreja como principalmente fora da igreja, como era Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá vivia fora. Tanto é que tentaram de tudo para segurar ela dentro do convento, mas não conseguiram. Porque o chamado dela era de ir até os pobres. O chamado dela era de ir até os doentes. O chamado dela era de ir até aqueles necessitados, profundamente necessitados. Então, qual é o seu chamado? Qual é o meu? Eu sei o meu chamado. Você sabe o seu chamado? O que Deus espera de você? O que Deus tem para você? Então, meu irmão, minha irmã, que este santo e abençoado evangelho, bem no dia de Santo Inácio de Loyola, esse grande santo da Igreja Católica, que este evangelho nos ajude a compreender o propósito de Deus na nossa vida, a compreender a vontade de Deus na nossa vida, para que a gente não se esconda, como o profeta Jonas se escondeu. E para que a gente, quando o Senhor chegar, quando os anjos vier, nos encontrar servindo a Deus de todo o coração. Deus te abençoe e que você tenha uma excelente quinta-feira. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Não se esqueça de escrever aqui, porque hoje é nosso 4º dia da nossa campanha de oração por cura e libertação. Deus abençoe.